Então a gente vai aprender a definir agora que a gravura de uma forma bem fácil e prática. A gravura é uma técnica de impressão que envolve basicamente você criar uma imagem em uma superfície dura e plana. E aí essa superfície pode ser, como eu coloquei como exemplo, metal, madeira ou linóleo. E essa superfície é o que a gente vai chamar de matriz. Então, depois você vai ter que transferir essa imagem criada na matriz para um papel ou algum outro suporte. Até trouxe aqui para vocês um exemplo do que seria a matriz. E nesse caso aqui nós temos uma matriz de linóleo, uma matriz de madeira. E aqui a gente tem um exemplo já da imagem impressa. E hoje a gente vai aprender justamente a isso. Produzir as nossas imagens através do isopor e imprimi-las. E mais legal, por exemplo, essa imagem aqui, ela foi criada com essa matriz aqui, que é a matriz de isopor. Eu dividi ela em 3 partes, para fazer a separação de cor e criei. Então, basicamente, a gravura ela vai funcionar como um carimbo, onde você vai gravar em um lugar e transferir para o outro. Até aí tá ficando claro para vocês? No final, eu vou perguntar quem conhece ou não gravura. Se alguém disser que não conhece, a gente vai ter que voltar. Brincadeira. E dentro da gravura, existem os tipos de gravura. E aí a gente tem gravura em metal, né? Que é a gravura que é feita em placa de metal. A gente tem a xilogravura, que a base dela é madeira, também pode ser feita no linóleo. E a gente tem a litografia, né, que é a litogravura, que ela é feita em pedra. E também a gente tem a serigrafia, que é aquelas telas de malha que normalmente a gente conhece muito pela estamparia, de blusa, às vezes banner e tudo mais. E a diferença entre esses tipos de gravura não é somente a matriz, mas também os ferramentais que a gente usa para gravar a imagem. Por exemplo, aqui na madeira, a gente utiliza o que a gente chama de bois, que basicamente são essas ferramentas cortantes. E aí eu vou botar aí na mesa para vocês verem mais de perto. E cada uma delas tem um formato na ponta. Vocês vão poder observar de bem perto. A gente tem um formato em V, que ele vai dar para a gente essas ranhuras bem fininhas. A gente tem um formato em U, esse aqui é o U grande, que normalmente é para tirar essas áreas maiores. E também tem o U pequeno, que é para você tirar em áreas menores. E também nós temos a faquinha. A faquinha, basicamente, ela vai ajudar na xilogravura a delimitar o espaço, fazer o contorno e conforme você for tirando, não afetar algum outro plano ao lado. Vou botar aqui para vocês verem um pouco mais de perto. Pode passando de mãozinhas. É importante que vocês conheçam a ferramenta. E aí, basicamente, é isso que vai diferenciar. Na gravura em metal, a gente não usa agulha. O que se utiliza normalmente é uma ferramenta chamada buril, que parece uma espécie de palito de ferro. E aí esse palito de ferro vai gerar arranhões e ranhuras em cima da placa, normalmente que é de latão, às vezes também pode ser de cobre. Essas ranhuras vão ser onde vai ficar alocada a tinta. E na litografia, que é feita em pedra, basicamente a gente usa uma espécie de lápis gorduroso. E esse lápis gorduroso, ele vai formar a imagem e quando a gente jogar a tinta, ele vai fazer com que onde não tenha a gordura, a tinta fique. Então, basicamente, o que diferencia esses tipos de gravura são as técnicas, porque aí na gravura normalmente a gente trabalha mais tirando, no metal a gente trabalha arranhando para gravar e na gravura de serigrafia, o processo de gravação dela é totalmente diferente das outras. Basicamente, você vai pegar uma imagem, colocar ali sobre a sua tela de nylon, passar um produto emulsificante e colocar ele sobre a luz. Tem gente que gosta de fazer somente com mesa de luz, tem gente que gosta de experimentar um pouco mais artesanalmente, colocando na luz do sol, mas essa prática, ela normalmente requer, tirando a xilogravura, gravura em metal, líquido,
um pouco como que é a impressão de cada gravura. Aqui como primeira imagem a gente tem estilogravura, que quem já viu, assim, por exemplo, literatura de cordel, basicamente a literatura de cordel, né, ela é feita em estilogravura e, por sinal, a estilogravura ela é considerada um patrimônio cultural brasileiro justamente devido ao crescimento e à popularização da literatura de cordel através da estilo. Aqui a gente tem ali, como eu falei aqui para vocês mais ou menos, aqui é onde a gente passa todo o lápis gordurante, aí depois tem todo o processo de acidulação, trabalha com ácido e tudo mais, e depois faz a impressão, pode falar, por favor. A ilustração dos romances de cavalaria da Idade Média já eram feitos de estilogravura. Já era feito com estilogravura, tanto que nessa época a gente tinha um artista bem conhecido que era Rembrandt, que as principais obras dele, do início da trajetória dele, foi feito em gravura, mas no caso dele era feito em metal. E vocês podem perceber que há uma certa diferença, por exemplo, em imagens que a gente vê aqui impressa, entre estilo, ali e o metal. Porque no metal vocês percebem que trabalha um pouco mais com a linha. Então a pessoa vai ali arranhando, criando os sulcos no metal e ela vai desenvolvendo o desenho dela muito baseado na linha, que basicamente é o arranhão. Na Lito, permite você criar mais áreas escuras, trabalha o plano, assim como a estilo, mas permite você trabalhar não só de forma contrastante, por exemplo, só ter o preto e o branco. Você consegue criar um degradê, trabalhar com tons, subtons e assim produzir uma ilustração um pouco mais elaborada. Na estilo, basicamente a gente trabalha com planos. E esses planos eles podem ser de cor ou podem ser contrastantes no preto e no branco. E o legal da estilo é que assim, você pode ter várias matrizes para pintar ela. Por exemplo, ali que eu fiz na de isogravura. Eu queria uma imagem colorida. E aí, ao invés de eu fazer toda a gravação no isopor, eu resolvi desenhar em cima dele e depois cortar e separar as partes. Para então eu conseguir fazer diferentes matrizes com cor. E aí, esse é o legal também da estilogravura, que você vai sobrepondo as matrizes para trazer um pouquinho de cor. Alguém tem alguma pergunta? Dentro do conforme falando, se tiver pergunta, pode perguntar. Fiquem à vontade. E quais são basicamente as etapas de produção de uma gravura? Independente do tipo de gravura que você vai fazer, as etapas elas seguem um pouco padronizadas. E aí a primeira etapa é o esboço e a criação do desenho, onde você vai definir um papel paralelo, o desenho que você vai fazer a sua ilustração. A segunda etapa é a transferência do desenho para a matriz. E aí, se for estilo, você vai usar o papel carbono. Se for ali, você também utiliza um carbono semelhante, que aí você passa a imagem para a matriz. A terceira etapa é gravar o desenho da matriz. É bem especifiquei através de fissuras e cortes, mas jogando pro lado ali puxando um pouco a sardinha da Chile. Mas na verdade, o gravar o desenho da matriz, ele também pode ser através do desenho ali do lápis de crayon, que é gordurante na líquido. Na etapa 4, basicamente é o entintar. O que a gente chama de entintar? Passar a tinta na matriz. Então a gente vai pegar, a gente chama o processo de entintar, porque a gente estica a tinta, ou seja, a gente pega uma plaquinha de vidro, a gente passa bastante a tinta para tirar o excesso de tinta do rolo. A gente usa um rolo específico de borracha. E aí, depois que a gente tira esse excesso de tinta, a gente passa para a matriz. E por que é importante se tirar o excesso? Porque se tem muita tinta, a tinta ela entra nas ranhuras, entra nas fissuras, ela embola um pouco com a gordura da líquido, e aí acaba que você tem um borrão e não um desenho. A etapa 5 é imprimir através de pressão. E aí essa impressão ela pode ser com prensa mesmo da gravura ou manualmente. Eu costumo fazer manualmente e há pouco tempo eu adquiri uma máquina de macarrão, massa de macarrão. Por quê? Porque como ela tem lá os cilindrozinhos e ela tem a possibilidade de você ajustar a pressão, eu coloco lá na matrizinha e eu vou rolando. E eu também costumo imprimir quando é uma gravura muito grande,
parte da impressão é isso. Você vai colocar uma pressão sobre a matriz e o papel, né, o suporte que você vai estar utilizando para transferência, e você vai colocar a pressão e conseguir fazer a impressão. E a etapa 6 é o assinar, enumerar e datar. Por que eu coloquei essa etapa 6? Porque, diferentemente de uma pintura, na gravura faz parte do processo de criação dela a assinatura, a enumeração e a datação pelo artista. Por quê? Como a gente vai ver aqui no próximo slide, a gravura ela é um múltiplo. O que isso significa? Que você pode fazer inúmeras cópias dela. Porém, essas cópias, elas são normalmente dentro de uma tiragem. Então, supondo que vocês vão fazer uma gravura, que vocês queiram ter 30 cópias, a gente vai chamar de 30 tiragens. Então, cada vez que você for imprimir uma, imprimiu a primeira, vai assinar, vai colocar 1 de 30, a segunda, 2 de 30, porque assim você vai ter um controle de quantas cópias você tem. E normalmente, né, dentro da gravura, depois que você fechou a tiragem, ou seja, eu fiz a 30 de 30, eu não imprimo mais aquela gravura, porque aí a gente tem uma questão a considerar que normalmente é a degradação da matriz, né, conforme você vai intentando, imprensando, pode ir perdendo os detalhes. Tem também a questão da própria gravura, que tem a exclusividade, né, que é isso, ela é um múltiplo exclusivo. Então, se você definiu que vai ter 30, deve ter 30. Mesmo que depois a sua matriz ela permita mais impressões, a sua tiragem foi definida como 30. Então, por isso que eu coloquei aí no slide anterior a etapa 6 como uma etapa importante do processo de criação de gravura, porque todas as gravuras que vocês encontrarem normalmente vai ter ali a assinatura do artista, a datação e a enumeração. E aí eu coloquei aqui uma coisa muito importante, que é que normalmente quando a gente vai estudar gravura, fica muito eurocentrado. Então a gente sabe, às vezes, de Rembrandt, de Goya, de um monte de artistas europeus que às vezes não está tão próximo da nossa realidade. E a gravura, ela é uma forma muito popular de arte aqui no Brasil. Não tanto no eixo sul-sudeste, mas principalmente no eixo norte-nordeste. Porque lá existe a cultura, como eu falei, né? Antes da literatura de cordel. E basicamente, a literatura de cordel, ela nasceu da estilogravura. Ela se caracterizou esteticamente pela gravura, pela estilogravura. E aí eu coloquei aqui, né, que a gravura ela tem sido uma forma popular de arte ao longo da história, permitindo que os artistas criem imagens detalhadas e complexas que podem ser reproduzidas em grande quantidade, ou seja, através das tiragens. E aí eu coloquei aqui grandes artistas gravadores brasileiros que a gente tem, para justamente a gente não esquecer, quando a gente pensar em gravura, a gente não só pensar em Goya, a gente pensar em Rembrandt, mas a gente pensar em João Samico, em Ciro Fernandes, Santídio Pereira, que ele é jovem, então tá aí, o Samico infelizmente já faleceu, Ciro Fernandes é um artista vivo, presente, vocês podem inclusive depois pesquisar no Instagram, Santídio Pereira, J. Borges, Osvaldo Gold, Rosana Paulino, e eu sou até costumo dizer às vezes que sou a militante da gravura, porque também a gente vê, né, quando a gente vai pesquisar nomes de grandes artistas gravadores brasileiros, em sua maioria são homens. Então, quanto mais também a gente for espalhando a palavra da gravura, a gente consegue fazer com que essa arte também chegue mais mulheres, né? E a gravura, por exemplo, diferentemente da pintura, ela não é tão popularmente conhecida. Uma curiosidade, por exemplo, é que na Escola de Belas Artes da UFRJ, a gravura e a pintura, elas foram os primeiros cursos de arte. Mas normalmente as pessoas pensam em quê? Em pintura. Às vezes as pessoas nem imaginam que existe um curso sim de artes visuais e gravura, que inclusive eu me formei por lá que eu conheci a gravura. Então é sempre bom a gente lembrar que existe uma arte que é popularmente conhecida dentro do nosso país, é patrimônio cultural do nosso país, e que é importante a gente pensar que é uma linguagem que pode chegar até a gente. E de que forma pode chegar até a gente? Eu costumo dizer que é pela estilogravura. Porque, como eu falei um pouquinho para vocês, a estilogravura ela é de forma acessível. Embora não tenha sido, né, uma criação nossa, a estilogravura ela é de origem chinesa e ela significa basicamente isso mesmo, né? O nome gravura em madeira. Apesar de a gente utilizar borracha, linóleo,
outras matrizes, a criação dela veio da madeira, né, da escavação em madeira. Foi desenvolvida no século 16, 9, 10 na China. Século 6, né? Isso. E é considerada a reprodução gráfica tradicional mais antiga. Ou seja, antes de existir, nem sequer pensar em computador, antes de existir até mesmo outros tipos de gravura, existiu a estilogravura. E ela foi a primeira reprodução gráfica tradicional. Então isso significa que, bem antigamente, quando a gente não tinha tantas tecnologias, todos os rótulos, cartazes, banners, eles eram feitos em estilogravura. Então tinha ali os artistas gravadores que gravavam as matrizes e tinham também os artistas impressores que estavam junto com os gravadores para ajudar na impressão. Porque como era normalmente em larga escala, só para uma pessoa fazer a execução não era muito viável. E na estilogravura, né, como eu falei ali para vocês, é a linha talhada com a goiva e através do rolo de borracha com tinta que a gente vai passar ali pelas partes mais elevadas e conseguir fazer a impressão. E aí ela traz a facilidade que a gente não consegue ter, por exemplo, no malito, no metal. E na serigrafia, que é a impressão manual. Ou seja, eu, enquanto artista gravadora, por muito tempo eu demorei a entender quais seriam as minhas possibilidades para imprimir fora da TV da faculdade, porque eu não tinha muito recurso, né? Então, primeiramente eu comecei a imprimir uma colher de metal. Depois eu passei a imprimir uma colher de pau, que aí possibilitava imprimir uma área maior. E depois eu fui pesquisando e aí, através dessas minhas formas artesanais de produzir, eu encontrei a prensa de macarrão, de massa de macarrão. Porque como ela tem um mecanismo semelhante à prensa de gravura, onde tem 2 cilindros e um controle de pressão, me possibilitou fazer gravuras mais detalhadas, maiores e conseguir uma impressão mais nítida. E aí, depois de a gente entender a estilogravura, vem a isogravura, que basicamente é a arte de estilogravura produzida de uma forma mais acessível, sustentável e prática. Por que de uma forma mais acessível? Porque com uma bandejinha de isopor que você reaproveita dos seus frios, por exemplo, que você comprou, de um empadão que você comprou, ao invés de você descartar, você vai lá, faz a higienização e consegue reutilizar. De uma forma sustentável, porque o isopor ele não é um material reciclável, ou seja, se você joga ele na natureza, não tem nenhum outro mecanismo de reutilizar ele. Você pode, de reciclar, perdão, você consegue reutilizar para artesanato, outros fazeres, mas você não consegue, por exemplo, reciclar como uma garrafa PET. E prática, porque você só vai basicamente precisar de um isopor, um lápis, um papel e uma tinta guache. E uma esponjinha, uma colher para a gente fazer a impressão. E aí eu vou ter que, sabe fazer estilogravura? Então, se vocês ainda não sabem fazer estilogravura, vou ensinar para vocês aqui uma forma artesanal de fazer a produção. Então, a gente já viu um pouquinho essa introdução, né, um pouco teórica, agora a gente vai para a prática. Vou distribuir para vocês uma bandejinha e aí vocês vão poder ter 2 opções. Eu trouxe alguns desenhos pré-prontos que vocês podem escolher para gravar ou vocês também podem escolher desenhar. E aí, conforme eu for distribuindo os materiais, eu vou explicar um pouco mais especificamente como vocês vão fazer essa gravação no isopor. Eu também deixei para vocês na mesa um zine, onde vocês vão conseguir levar para casa um pouquinho desse passo a passo e produzir também na casa de vocês. Então, podem pegar, levar para casa, compartilhar com as pessoas, porque, como eu costumo dizer, para a gente criar, basta criatividade, não precisa muito recurso. E o legal da isogravura é que ela nos permite uma experimentação artística, às vezes de casa, e que ela pode ampliar a nossa visão para outras linguagens artísticas, outras formas de também fazer arte. E, como eu costumo dizer também, é uma forma que eu acredito em democratizar a arte. Porque a gente vive num país
que ter acesso a bem cultural, ter acesso à arte, ainda é distante de muitas realidades. Então, eu acredito que a isogravura ela pode ser uma introdução, uma sementinha plantada para que mais pessoas conheçam a arte, para que mais pessoas tenham acesso a esses bens culturais. E aí, vamos produzir? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, funciona o site se quiser beber uma aguinha. Não esqueçam de assinar a listinha de presença da oficina, que é muito importante pra gente. Peguem seu nome. Jen. Então, eu sou de Caxias, paulista. Eu fui voluntária numa biblioteca durante um tempo da tia Angélica. E aí o Gonçalo, né, que morreu agora recentemente, ele fez na biblioteca uma cordoteca. Né? Então a gente tem um acervo de mais de 380 livros, não sei o nome, os cordéis. E aí ele tem uma coisa interessante, porque ele não só faz o cordel tradicional, mas ele fez uma experiência de 12 exemplares de cordéis com grandes personalidades, né? E aí, para fazer esse contraponto, a gente tem um senhor no Parque Paulista, que é o seu José de Arimateia, que é um cordelista, e ele só fala da realidade da periferia dos cordéis dele. E o Jota Fernandes, que é da Baixada Fluminense, que faz a capa dos cordéis dele. Então, assim, democratizar esse espaço de escrita e de arte na periferia, né? Porque ele morava em Santa Teresa quando ele era vivo. E foi uma das pessoas mais importantes para a literatura de cordel, né? E ele esteve na Baixada juntamente com a companheira dele e a gente fez uma cordoteca. E agora, recentemente, o seu José de Arimateia lançou um livro em forma de cordel que é o Bicentenário, né? Interessantíssimo, assim. Então, uma pessoa semi-analfabeta, ele diz que aprendeu a ler e escrever na literatura de cordel lá no interior da Paraíba. E é uma pessoa super interessante. Eu acho que democratizar esses espaços para crianças, jovens, mulheres, idosos nas periferias é muito importante, né? Exatamente. E justamente veio daí a minha ideia da oficina, porque eu também venho da Baixada, venho de Alves, e que eu fico muito feliz em saber, por exemplo, que em Caxias tem isso, porque ali do lugar de onde eu vim não tinha esse acesso. Então precisei estar ali na realidade universitária, uma realidade de uma bolha, para entender que determinadas coisas não chegavam até mim. E ali no meu início de trajetória artística mesmo, quando eu comecei a pensar em produzir arte, eu tinha muita vergonha de chegar no ateliê, porque eu não tinha recurso, eu não tinha uma madeira, eu não tinha uma noiva, e no início da faculdade era muito difícil esse acesso, porque eu também não tinha bolsa. E aí eu pensei, cara, eu quero muito produzir, então como eu posso produzir? Eu comecei a pesquisar como se fazia estilogravura, e aí um dia eu peguei o isopor, comecei a fazer com lápis. Só que eu queria depois mais detalhes. Aí eu comecei a fazer com palito de churrasco, aí eu queria mais detalhes. Comecei a fazer com estilete, queria mais detalhes. E aí eu comecei a fazer com ferro de solda. E aí depois que eu fiz com ferro de solda, eu consegui expor numa feira esses trabalhos. E foi muito legal ver a recepção das pessoas, né? Porque o que até então poderia não ser legitimado como um trabalho artístico, por não estar usando, né, os recursos tradicionais, as pessoas passaram a ver como um trabalho artístico. Porque, independente do material, eu estava ali, construindo uma poética narrativa, construindo uma imagem, uma ilustração comunicável. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, cara, eu tenho que usar desse meu conhecimento para retribuir. Porque eu acho que quando a gente, né, consegue quebrar bolhas, ultrapassar barreiras, é importante que a gente retorne para a nossa comunidade esse conhecimento, para que cada vez mais sementes sejam plantadas e se expanda. E através da arte eu comecei a perceber muitas possibilidades de vida. Comecei a perceber que eu conseguia desenvolver mais o meu senso crítico, mais o meu olhar visual. Então me enriqueceu como ser humano, como cidadã. Por isso que hoje eu faço questão de levar o meu trabalho, né, de gravura através da isogravura para as pessoas, divulgar de todas as formas possíveis. E as pessoas até perguntam, nossa, Ana, por que você ficou essa oficina? É tão infantil. Eu falo, mas que bom que seja infantil, porque se a leitura, né, sobre essa oficina
Que bom, e obrigada por compartilhar isso. Fico muito feliz e vou procurar saber mais. Ter acesso a esse acervo. Aqui o. Ai, eu podia ter trazido o livro. Ele ainda pediu para trazer um. Ah, que legal. Não trouxe, eu trouxe um de outro lugar. Ah, mas vou lá, vou procurar conhecer. Do Colégio Padre Pois Chiesa. é, quando eu postei a foto, eu falei, conheço assim, da onde? Ai, Olha, reguei. Não, e que bom, porque de fato isso é importante para a gente enriquecer a nossa cultura, compartilhar. Escola, gente, que modelo. É a minha escola. É a minha escola. É uma escola, hoje eu só falo uma escola modelo. Não. Tem uns grafites assim, né, de empoderamento, tem equipe toda. E agora minha irmã fez também um espaço só de hotel na escola, aquele espaço de Gente, é maravilhosa a escola. Quem puder conhecer a escola Padre Chiesa e Parque Augusto. Isso é muito importante. Eu trouxe aqui alguns desenhos que vocês podem escolher, tem alguns repetidos, que eu acho que pode facilitar na criação se vocês se sentirem, porque eu recebo muito isso também. Mas eu não sei desenhar. Eu falo, gente, se permite experimentar, porque através de uma forma básica, às vezes que é um círculo, você consegue estimular a sua imaginação. Então eu trouxe aqui alguns desenhos básicos, vou separar a bandejinha para vocês. Eu vou cortando a bordinha dela para facilitar a nossa gravação. As crianças baixando. São territórios muito potentes, né? Baixados. Não podemos normalizar a violência, né? Mas precisamos. Exato. Né? Normalizar não dá, mas o tio está comendo essa pessoa. O tio está comendo aqui, a gente faz o quê? Está comendo na janeiro, se esconde ali na fornalha, as crianças têm que ter esse protocolo, né? E como você falou, não é no sentido de normalização, mas de segurança também. Tem um aqui já cortado, se alguém quiser fazer um menor assim. E basicamente é isso. Aí vocês vão cortando. Aí vocês vão cortando. Normalmente eu gosto de bastante reaproveitar também aquelas livros que a gente queijo, aí elas são mais levezinhas. Aí a gente poupa nesse cortezinho. Aqui, vê se você pode ver, se eu vou mostrar. Você pode ir pegando lá vizinho também. Aí, para quem já está com o instrutor, eu vou já começando a instrução. Basicamente, existem duas formas de transferir a imagem, como eu falei ali na etapa. Você pode rabiscar o seu desenho atrás, que é uma camada, ou colocar a folha por cima da bandeja e ir pressionando. Porque como a bandeja é uma superfície macia, conforme você coloca o desenho em cima e vai pressionando o contorno dele, vai começar a ficar amargo. E aí a gravura, ela